Mateus 23. Existe o território de Deus e o território do diabo. Existe o território de Deus e o território do diabo. O território de Deus é luz. No território de Deus tem saúde. No território de Deus tem um casamento abençoado, família abençoada. No território de Deus tem prosperidade. No território de Deus tem o principal, a salvação, o nome escrito no livro da vida, a salvação eterna, no território de Deus. Existe o território do diabo. No território do diabo existe a doença. No território do diabo existe a miséria. No território do diabo existe o medo, o síndrome do pânico, o transtorno bipolar, a depressão, as brigas, a mágoa. No território do diabo existe a traição, a separação, o acidente, o assalto, o estupro, o assassinato, o sequestro, o roubo. No território do diabo existe tudo de ruim. São as trevas que prevalecem no território do diabo. A pessoa pode estar no território do diabo mesmo estando dentro da igreja. Mesmo estando dentro da igreja, a pessoa pode estar no território do diabo, mesmo estando dentro da igreja. Mesmo dentro da igreja. Como que você irá saber se você está no território de Deus ou no território do diabo? Como você irá saber se você está no território de Deus ou no território do diabo? A Bíblia diz assim, Mateus 23, no versículo 23, é um versículo só, assim: ai de vós, só um pouquinho, olha para mim. Ai, eu sempre falo, ai não é uma expressão de alegria. Ai não é uma expressão de gozo. Ai não é uma expressão boa. Ai é uma expressão de dor. É uma expressão de dor. Ai é uma expressão de dor. Aí diz assim: ai de vós, escribas e fariseus. Do que Jesus chama eles? Hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A lei é a palavra de Deus. Vou repetir essa parte. Tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, da palavra de Deus. Quais são os preceitos mais importantes da lei? Primeiro, justiça. Segundo, misericórdia. Terceiro, e a fé. Aí Jesus fala assim: deveis, porém, fazer estas coisas, quer dizer, devolver o dízimo, ser fiel. Deveis, porém, fazer estas coisas, que é o que eles já faziam, sem omitir aquelas, sem deixar de praticar justiça, misericórdia e o quê? E a fé. Olha para mim, por favor. Repito: existe o território do diabo. Quando você vive no território do diabo, então você está fora do esconderijo do Altíssimo, fora do abrigo de Deus, sujeito a qualquer momento ser tocado pelo diabo, porque você está no território dele. Deus, ele não pode guardar quem está no território do diabo.
Por isso que tem pessoas dentro da igreja, que mesmo dentro da igreja, ela é atingida pelo câncer. Mesmo dentro da igreja, ela é atingida pela insônia, pelo pesadelo, ela vê vultos. Mesmo dentro da igreja, ela é atingida pelo assalto, ela é estuprada, ela é assaltada, ela leva facada, ela leva tiro. Mesmo dentro da igreja, ela é atingida pelo mal. Por que a pessoa dentro da igreja é atingida pelo mal? Porque ela está dentro da igreja, mas ela está fora do território de Deus. Ela está dentro da igreja, mas ela está fora do território da salvação, território da luz, território de Deus, da paz, da alegria, território da proteção. Ela está dentro da igreja, mas fora de Deus. Então ela acaba sendo atingida pelo mal, como todas as pessoas que não têm Deus são atingidas também pelo mal. É a mesma coisa. A pessoa está dentro da igreja, não muda absolutamente nada. A pessoa está dentro da igreja, não quer dizer absolutamente nada. Na igreja até o diabo vem. E é uma realidade, na igreja até o diabo vem. Então vir na igreja não quer dizer absolutamente nada. Você pode ser uma das pessoas que vem na igreja quase todo dia. Você pode ser uma das pessoas que vem na igreja quase todo dia. E mesmo você sendo uma destas pessoas que vem na igreja quase todos os dias, talvez você ainda é uma pessoa que está no território do diabo. Para você estar no território de Deus, para você ter Deus dentro de você, para você ser de Deus, para você ter o teu nome escrito no livro da vida, para você ter a salvação da tua alma, para que quando você morrer, você tenha a salvação da tua alma, você tem que estar baseado, a tua vida tem que ser baseada nesse tripé da salvação, o tripé do reino de Deus, tripé da salvação, tripé do reino de Deus. Qual é o tripé do reino de Deus? Você leu comigo: justiça, misericórdia e fé. Imagine Jesus que é amor. Imagine Jesus que é amor, brigando com esses homens que ele chamou de hipócritas. Imagina Jesus brigando com esses escribas e com esses fariseus, e Jesus brigando com eles, apontando o dedo para eles e falando: vocês são os malditos. Jesus chamando alguém de maldito. Imagina Jesus chamando alguém de maldito. Olha para mim. Lê todo o capítulo 23 em casa, olha para mim agora, desculpa, lê todo o capítulo 23 em casa. Jesus chama de maldito várias vezes. Por que ele chama de maldito? Por causa da hipocrisia. Então imagina a cena, você tem que imaginar a cena, Jesus apontando o dedo para esses homens e falando: vocês são malditos. Por que vocês são malditos? Porque vocês, escribas e fariseus, vocês são hipócritas. Olha agora, escuta. Vocês têm roupa como se vocês fossem de Deus, vocês se vestem como se fosse de Deus, vocês falam como quem é de Deus, vocês têm a palavra de Deus, vocês têm a Bíblia, vocês têm a aparência de quem é de Deus, e pior do que isso ainda, vocês devolvem o dízimo para mostrar que são de Deus. Mas vocês não praticam essas três coisas, o tripé da salvação. Vocês não praticam a justiça, vocês não praticam a misericórdia, e vocês não vivem pela fé. Vocês até têm aparência de que são de Deus, vocês falam como quem são de Deus, vocês oram como quem é de Deus, vocês têm a Bíblia na mão como quem é de Deus, vocês se vestem como quem é de Deus,
vocês estão no templo como quem é de Deus, vocês devolvem o dízimo como é de Deus, mas vocês são hipócritas, vocês são malditos, vocês são hipócritas, malditos, porque vocês estão virando as costas. Primeiro, isso tem que ficar na sua cabeça, por isso eu estou sendo repetitivo. Primeiro, vocês estão virando as costas, primeiro, para o quê? Justiça. Segundo, para a misericórdia. E terceiro, para a fé. Ouça agora, a justiça que Jesus se refere, não é aquela justiça de algumas pessoas da igreja que dizem assim: eu quero que Deus faça justiça na minha vida, meu marido foi embora com amante, eu não aceito isso. Aí a pessoa pensa assim: a amante tem que morrer, porque eu quero justiça na minha vida. Se alguém tivesse que morrer é o marido, não a amante. Se não fosse com ela, seria com outra. A culpa não é dela, é dele. A justiça que Jesus se refere aqui, olha para mim, não é a justiça de alguém que tem a causa na justiça e diz assim: Deus tem que fazer justiça, eu quero receber aquela causa na justiça. Deus tem que fazer justiça na minha vida, porque eu fui demitido por justa causa, sem motivo fui demitido. Deus tem que fazer justiça na minha vida, porque eu fui enganado pelo meu irmão, por um sócio. A justiça que a Bíblia se refere aqui, não é esse tipo de justiça. A justiça que Jesus se refere aqui, é de você não viver na injustiça, é de você não ser uma pessoa injusta, você não ser uma pessoa injusta. Vou dar alguns exemplos para você entender melhor. A palavra de Deus nos ensina a viver na justiça. O que a palavra de Deus nos ensina? O que Deus nos ensina? O que Jesus nos ensina? Vamos lá. A mulher, a vida inteira fiel ao marido. Aí o marido vai e arruma uma menina da idade da filha deles. E esse homem trai a esposa. Ele está sendo justo ou injusto? Ele está sendo injusto em ter uma amante. A mesma coisa a mulher que o marido gastou a vida para cuidar dela e dos filhos, agora ela arruma outra. Ela está sendo justa ou injusta? Então, viver na justiça é obedecer o ensinamento de Jesus no que diz respeito ao marido ser marido de uma só mulher, e a esposa ser esposa de um só homem. Deus criou o homem para ser homem, é o homem que é ser homossexual. Deus ama você que é homossexual, ouça isso, Deus ama você que é homossexual. Nós da Universal amamos você. Deus ama você, prostituta. Deus ama você que é lésbica. Deus ama você, homem que tem amante. Deus ama você, mulher que tem amante. Deus ama você que usa droga, que trafica. Deus ama você que é um criminoso. Deus ama mãe de santo, pai de santo. Deus ama. Amar, Ele ama, mas Ele odeia a injustiça. Ele ama você, mas odeia o que você faz de errado. Ele odeia o pecado. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Então, a Bíblia ensina, olha para mim, a Bíblia ensina que o homem tem que ser homem. Quando o homem resolve ser homossexual, ele está sendo injusto com Deus, ele está praticando a injustiça. A mulher tem que ser mulher, quando ela quer ser lésbica, ela está praticando a injustiça. O Senhor Jesus nos ensina a verdade, quando a pessoa mente, ela está sendo injusta, porque ela está mentindo. A pessoa está sendo injusta quando, praticando a injustiça, quando aceita suborno, aceita corrupção. Ela está praticando a injustiça quando ela engana alguém num negócio, quando ela
passa a perna em alguém num negócio, ela tira proveito de maneira injusta, então ela está cometendo injustiça. A pessoa comete injustiça quando ela aprende que Jesus morreu na cruz por ela, mas ela não tem a fé dela exclusiva a Jesus. Ela acredita em tudo, mas quem morreu por você na cruz foi só Jesus. Então, quando você adora vários santos, vários deuses, quando você crê em vários santos, em vários deuses, você está praticando a injustiça, porque é injusto que você creia em vários santos, vários deuses, quando na verdade quem morreu por você na cruz foi um só, foi Jesus. Quem morreu por você na cruz foi Jesus. E sem Jesus não há salvação. Você pode morrer crendo na Maria, na Aparecida, em qualquer santo, você vai para o inferno. Porque o único que é o caminho, a verdade e a vida, que leva até Deus, é Jesus. Então, não praticar injustiça é você viver de uma maneira contra a palavra de Deus. Você vive de uma maneira contra a palavra de Deus. Então você vive na injustiça. Você não está sendo uma pessoa justa com Deus. Você não está sendo uma pessoa justa com Jesus. Então você pode estar dentro da igreja, você pode usar uma Bíblia, ter aparência de crente, ter aparência de quem é de Deus, você pode orar, você pode ler a Bíblia, você pode jejuar, você pode devolver o dízimo, mas você sempre vai estar no território do diabo. Por que que você vai estar no território do diabo? Por quê? Porque você frequenta a igreja, você ora, você devolve dízimo, você está dentro da igreja, mas lá dentro de você, Deus e o diabo, os três sabem disso. Às vezes ninguém sabe, ninguém te conhece por dentro, às vezes ninguém sabe, mas lá dentro de você, você sabe, Deus também e o diabo também. Lá dentro de você, você sabe que você alimenta um pecado. Lá dentro de você, você sabe que você sustenta uma vida errada. Lá dentro de você, você sabe que você pratica injustiça, porque você não está praticando a palavra de Deus, você não está obedecendo a palavra de Deus. Então lá dentro de você, lá no fundo de você, você sabe que você tem pecado. E aquele pecado que você comete, aquele pecado que você pratica, por mais que a carne e o diabo tente te convencer que não tem nada a ver, você pode continuar achando que não tem nada a ver, mas um dia o diabo vai vir prestar conta com você. Você pode achar que não tem nada a ver, mas um dia o diabo vai vir prestar conta com você, porque você está dentro da igreja, mas você está praticando o que o diabo gosta e não o que Deus manda. Ah, então eu tenho uma solução, Bispo Odivan, achei a solução, então eu vou sair da igreja. Você pode sair da igreja, não é o que você deve fazer, mas você pode sair, porque você não é obrigado a ficar na igreja. Só que você vai sair da igreja e toda hora a tua consciência vai ficar falando com você. Tudo que você for fazer, a tua consciência vai ficar sempre falando com você: isso aí é errado, isso aí é errado, olha, isso aí é errado. E você não vai ter sossego, porque você conheceu a palavra. E se você não conheceu, você está conhecendo agora. Você conheceu a palavra, e se não conheceu, está conhecendo agora. Então lembre-se disso. Olha para mim, por favor, lembre-se disso. Você pode ser quem você for, você pode ter cometido os erros que você cometeu em toda a tua vida, ao ponto até de ter matado alguém. Credo, bispo. Sim. Você pode ter cometido os pecados mais drásticos que um ser humano possa cometer. Tem perdão para mim, Bispo Odivan? Tem perdão para você. A partir do instante que você se levanta, e a partir do instante que você, dentro da tua cabeça, você determina: a partir de hoje eu vou mudar. A partir de hoje eu vou mudar. A partir de hoje, custa o que custar, nem que eu tenha que chorar lágrimas de sangue, a partir de hoje eu vou obedecer a palavra de Deus. Nem que eu tenha que chorar lágrimas de sangue, eu vou viver, ou eu viverei dentro da palavra de Deus.
Então você está saindo do campo do diabo e entrando para o campo de quem? Todo ser humano, quando nasce, já nasce no território do diabo. Primeiro, porque está escrito: no mundo jaz o maligno. O mundo é dominado pelo diabo. Deus, ele tem todo o poder para, em um estalar de dedos, acabar tudo. Eu já preguei sobre isso aqui. O diabo não tem poder. O diabo tem força. O diabo é forte ou é fraco? Ele é forte. Tanto é que ele rouba, mata e destrói. Só que o diabo, ele tem força, mas ele não tem poder. E por causa do pecado de Adão e Eva, a autoridade do planeta Terra foi entregue para o diabo. Antes de Adão e Eva pecar, não havia doença no planeta Terra, não havia dor. Antes de Adão e Eva pecar, não existia terremoto, não existia enchente, não existia seca. Antes de Adão e Eva pecar, não existia tsunami. Antes de Adão e Eva pecar, não existia nem muito frio, nem muito calor. No jardim do Éden era uma temperatura que o ser humano vivia sem roupa. Só que viviam sem roupa, mas não havia malícia. Vocês estão me ouvindo? Não havia pecado. Quando Adão e Eva eles pecaram, o planeta Terra foi entregue nas mãos do diabo. Saiu das mãos de Adão e Eva, a autoridade estava sobre o ser humano, que Deus deu. Quando Adão e Eva eles pecaram, então o domínio do planeta Terra passou para o diabo. Então ali entrou a doença, entrou tempestade, terremoto, tsunami, furacão. Os animais, eu preguei isso quarta, já preguei aqui 18 horas. Antes de Adão e Eva pecar, não existia animal carnívoro. Antes de Adão e Eva pecar, até o leão pastava. Mas quando Adão e Eva pecou, que o diabo começou a dominar o planeta Terra, é onde existiu a violência, aonde existiu a morte. Então todo ser humano quando nasce, olha para mim, todo ser humano quando nasce, já nasce no território do diabo. Se morre bebê, se morre criança, se morre bebê, se morre criança, morre salvo. Por que o bebê morre salvo, mesmo tendo nascido no território do diabo? Por quê? Porque o bebê morreu inocente, sem ter sido influenciado pelo diabo. Mas você vê que conforme a criança vai crescendo, o diabo já vai influenciando. Quantas criancinhas que o diabo fala: puxa o cabelo dela, puxa, dá um empurrão nela, pega o brinquedo dela, rouba o brinquedo dela, pega o doce dela, pega o picolé dela, pega o chocolate dela. Quer dizer, desde criança o diabo já começa a influenciar para moldar no ser humano aquilo que o diabo quer, não aquilo que Deus quer. Então todo ser humano já nasce no território do diabo. Aí o que acontece? Aí Deus, ele não permite que nenhum ser humano morra sem ter tido a chance de sair do território do diabo e entrar no território de quem? Porque quem morre no território do diabo vai para o inferno, e quem morre no território de Deus vai para onde? Para o céu. Deus não permite que ninguém morra. Deus não permite que ninguém morra sem ter tido a oportunidade de tomar uma decisão, de sair do território do diabo e entrar no território de Deus. Deus não permite que ninguém morra sem essa oportunidade. Quarta-feira eu falei assim, na reunião da salvação, que você deve vir quarta noite. Eu falei assim, vai que Deus trouxe você aqui, a igreja estava lotada. Eu falei assim, vai que Deus trouxe você aqui, porque Deus viu que o diabo vai te matar. Deus viu que o diabo vai te matar, e Ele trouxe você aqui para você tomar a decisão de entregar a tua vida para Jesus, ou seja, de sair do território do diabo e entrar no território de quem? De Deus. Vai que Deus trouxe você aqui porque viu que o diabo vai te matar.
E Deus está te dando a oportunidade de você entregar a vida para Ele. Primeiro, para que o diabo não possa te tocar. Segundo, para que você não morra. Terceiro, para que você tenha o nome escrito no livro da vida e tenha salvação. Um rapaz ligou para a rádio, não sei quem viu, na sexta de manhã, e falou assim: olha, bispo, eu estava aí quarta-feira à noite, o senhor deu aquele exemplo na pregação, tinha um rapaz que eu vi aí que estava desviado, e voltou na quarta noite. Na quinta-feira ele levou 4 tiros. 4 tiros, 2 no rosto. Não morreu, está no hospital. Mas fica uma incógnita no ar. Uma incógnita no ar. Fica um ponto de interrogação. Será que ele rejeitou a oportunidade, por isso o diabo conseguiu dar os tiros nele? Será que era para ele ter morrido e com 2 tiros só na cabeça, um no olho e o outro não sei onde? Era para ter morrido. Será que ele aceitou a chance e por isso, mesmo levando o tiro, Deus não deixou ele morrer? Eu ainda acredito na segunda opção, porque se não é Deus, uma pessoa com um tiro na cabeça já morre. Ele levou 2 na cabeça e mais 2 no corpo, era para ele estar morto. Mas e você? Você vai fazer o que da sua vida? Você acha que você veio na igreja para brincar? Ah, eu vou passear lá no centro, vamos dar uma passeada lá na Universal. Será que você veio para passear? Você veio aqui para fazer o quê? Você vai ficar até quando enrolando? Você vai ficar até quando em cima do muro? Será que você tem que levar 4 tiros também para acordar? E se você morrer? E se o teu coração parar? Ah não, bispo, eu não venho mais aqui, o senhor fica falando muito dessas coisas, eu tenho medo. Eu vou falar cada vez mais, porque eu estou aqui para salvar a tua alma. Eu estou aqui para você assumir um compromisso com quem? Com Deus, e levar Deus a sério, para que você tenha aqui na terra uma vida abençoada, e quando você morrer, você vá para o reino de Deus. Eu não estou aqui para brincar, eu estou aqui para que a tua alma seja salva. A tua alma tem que ser salva, você tem que mudar. Chegou a hora de você assumir um compromisso com Deus. Chegou a hora de você levar Deus a sério, porque todos nós é assim, comigo e com você. Se a pessoa não toma uma decisão, um dia a coisa vai apertar. Vou repetir, uma hora dessa o diabo vai vir prestar conta com você que não está levando Deus a sério. Você está no território do diabo. Olha para mim, você dentro da igreja, você mente, você dentro da igreja rouba, adultera, se prostitui, dentro da igreja você deita e rola, pronta, não quer nem saber, porque você é o cara, ou então a mulher, é a mulher que arrebenta, você é a tal, pense na tal, é você acha que você arrebenta, tá bom, você está dentro da igreja, você não toma a decisão de ser de Deus de verdade, você está no território do diabo. Um dia o diabo vai vir prestar conta com você, e Deus não vai poder fazer. Por que ele não vai poder fazer nada mesmo te amando? Porque você não está no território de Deus. Mesmo dentro da igreja, por você viver do teu jeito, fazer tudo que você quer, fazer tudo à tua vontade, você está no território do diabo. Então Deus, na hora que o diabo for vir prestar conta com você, Deus não vai poder fazer nada. Para você sair do território do diabo e vir para o território de Deus, você tem que praticar o que Jesus falou. Primeiro, viver na justiça. Então você tem que abandonar tudo de errado. Você tem que pagar o preço. Pagar o preço. Se você está morando com um rapaz, você está morando com uma moça, você não é casado, casa. E você, moça, que acha que arrebenta e está vivendo com um rapaz maritalmente falando, sem casar, ele vai te usar até não aguentar mais. Depois ele vai achar uma melhor do que você, vai te dar um pontapé. Se o cara gosta de você, por que ele não casa? Por que ele não casa? Todo mundo quer usar, mas e o compromisso de casar? Porque Deus ensina que sexo é depois do casamento. Antes de eu me converter, eu vivi uma vida errada. Com 19 para 20 anos eu me entreguei a Jesus. Com 19 para 20 anos eu me entreguei a Jesus. Acabou. Fui casar, sabe com quantos anos? 27 anos. Garanto que eu sou tão homem como qualquer outro homem. Quer dizer, eu fiquei 7 anos sem relação íntima. 7 anos.
só ali confiando em Deus e esperando, até conhecer minha esposa, namorar e noivar. Casei com 27 anos. Então, viver na injustiça é viver uma vida sexual sem respeito a Deus. É o homem que trai a mulher que trai o homem, é aceitar suborno, corrupção, é a mentira, é a idolatria, a religiosidade, a infidelidade a Deus no dízimo, enfim, viver na injustiça. Então você tem que praticar a justiça. Quando você, aqui no território do diabo, você toma uma decisão de obedecer o tripé da salvação, primeiro pé do tripé, justiça. Você para de viver na injustiça, entrega a tua vida para Jesus e passa a viver na justiça. Segundo pé do tripé, misericórdia. Você perdoa quem te magoou e tem preparado dentro de você que você sempre perdoará quem porventura no futuro também te magoará. Então você traz com você a misericórdia. Você é uma pessoa misericordiosa. Você perdoa quem te magoou. E você não só perdoa quem te magoou, como você está preparado para perdoar quem no futuro possa te magoar. Porque você pratica a justiça e pratica o quê? A misericórdia. Quando você pratica a justiça, quer dizer, obedece à palavra de Deus. Quando você perdoa, naturalmente você recebe o que de Deus? Perdão. Então você consegue praticar o terceiro pé do tripé, que é a fé. Porque às vezes a pessoa quer viver a fé, às vezes a pessoa quer praticar a fé, às vezes a pessoa quer viver pela fé, mas ela está em pecado. Então o que acaba prevalecendo dentro dela, porque ela está em pecado, por mais que ela esteja dentro da igreja, é a dúvida. Então alguém fala para ela assim: olha, você já está curada, mas quando ela vai fazer exame aparece a doença. Por quê? Porque ela não está no território de Deus, ela está no território do quê? Do diabo. Então ela quer viver pela fé. Não, agora eu estou curada, agora eu estou curada, agora eu estou curada. Aí vai lá ver, vai fazer exame, a doença está pior. Porque ela quer viver pela fé no território de quem? Do diabo. A gente fala: olha, já deu certo, esse negócio já deu certo, vai lá que esse negócio já deu certo. Ela vai lá e o negócio dá errado. Por que o negócio dá errado? Porque ela quer viver pela fé no território de quem? Do diabo. Ela quer viver pela fé no pecado. Você viver na justiça acende a fé. Você viver no território do diabo, no pecado, acende a dúvida. Você jamais vai conseguir viver pela fé. O tripé da salvação. Vem aqui você. Aí, todos os outros que simbolizam o diabo, fica aqui também, todos aqui, olha, todos os outros de azul, que simbolizam o diabo. Você vê, você pode estar cheio de pensa numa pessoa encapetada. Quando você decide, você decide ser de Deus, você decide ser de Deus, a verdadeira libertação de uma pessoa não vem quando nós colocamos a mão na cabeça dela, em nome de Jesus, sai. Você vê que tem gente que manifesta com demônio há 1 ano na igreja, 2 anos manifestando com demônio dentro da igreja. Por que a pessoa manifesta com demônio dentro da igreja um tempão? Porque ela sempre continua no território de quem? Ela não tem disposição de abandonar tudo de errado para passar para o território de Deus. Quer dizer, a pessoa quer que o diabo saia vivendo no território. Me ajuda, estou pedindo. De quem? Não tem como o diabo sair. A gente fala em nome de Jesus. Só um exemplo, todos eles vão sair, quer ver, em nome de Jesus, sai. Pronto, ficou liberto. O que ele tinha que tomar decisão agora? Agora que eu estou liberto, vou entregar minha vida para quem? Vou viver na justiça, na misericórdia aí o diabo, eles não poderiam mais tocar. Mas o que as pessoas fazem? A gente liberta e a pessoa continua na mesma vida. Todos eles o quê? Voltam de novo, faz de constrição capeta também, e ainda trazem mais coisa ruim junto. A Bíblia não diz isso? Quando o demônio sai, ele volta com quantos? Com 7. E aí a pessoa fica lá, a gente expulsa o demônio, mas a pessoa não toma a decisão de mudar. Ela quer continuar mentindo, quer continuar se prostituindo. Fazer a pergunta que eu fiz de manhã:
O território do diabo tem coisa boa ou só coisa ruim? Tem coisa boa ou só coisa ruim? Quem falou só coisa ruim errou. No território do capeta, o homem pode ter quantas mulheres quiser. Olha aí. No território do capeta, a mulher pode ter quantos homens ela quiser. No território do capeta, a mulher pode ser um homem, o homem pode ser mulher. No território do capeta, a pessoa pode mentir, pode aceitar suborno, a pessoa pode enganar os outros para ganhar dinheiro. No território do capeta, a pessoa pode fazer vingança com as próprias mãos. Então, para a pessoa sair do território do capeta, no território do capeta, a pessoa pode ser alcoólatra, pode usar maconha, cocaína, heroína, crack, pode ficar na internet o tempo que quiser, pode ver filme pornô, vídeo pornô, pode viver na pornografia. É o território do capeta. Então, para a pessoa sair do território do capeta, ela sabe que aparentemente ela vai ter que fazer muita coisa que dá prazer para ela. Aí entra o sacrifício. Quem vive com Jesus vive no sacrifício. E quem diz que a pessoa quer pagar o preço de viver uma vida de sacrifício? Quem diz que a pessoa quer pagar o preço de viver uma vida de sacrifício? Só que ela fica dentro da igreja, ela recebe atendimento, a pessoa dá dízimo, faz campanha, faz corrente, faz voto, ora, jejua, mas continua no território do diabo, porque ela não quer tomar a decisão de viver uma vida de sacrifício, sacrificar suas próprias vontades para agradar quem? Quando a pessoa toma a decisão, quando a pessoa toma a decisão, é a pessoa que toma a decisão, não é o bispo, o pastor que leva ela a tomar a decisão, é a pessoa que toma a decisão. Quando a pessoa toma a decisão, eu cansei dessa vida suja, cansei dessa vida podre, cansei dessa imundícia, cansei de viver desse jeito, eu tomo a decisão, a minha vida, a partir de hoje ela é de Deus, nem que eu tenha que chorar lágrimas de sangue, mas eu vou viver na justiça, na misericórdia e pela o quê? Fé. Eu tomo essa decisão. Quando a pessoa toma a decisão, os demônios podem até tentar segurar, mas a pessoa passa para o território de quem? E os demônios não podem fazer. Eu posso fazer uma pergunta? Queria que ficasse de pé, você que não aceita continuar ou ir para o território do diabo. Bispo Divan, eu já estou no território de Deus, ou eu não estou, mas quero estar. Fica de pé no seu lugar. Você tem que ter o maior cuidado, porque uma vez que você venha para o território de Deus, vem cá, o que o diabo, olha para mim, no território de Deus, uma vez que você está no território de Deus, o nome escrito no livro da vida, salvação da tua alma, o diabo ele não pode te tocar. Mas mesmo no território de Deus, você continua tendo um inimigo muito forte, que eu já preguei muito sobre isso. Você está no território de Deus, ainda assim você continua tendo um inimigo muito forte. Qual é o nome dele? Você mesmo, eu mesmo, nós mesmos. O pior inimigo nosso somos nós mesmos. Eu sou o meu pior inimigo. Eu sou o meu pior inimigo, você é o teu pior inimigo. E você aqui no território de Deus, Jesus disse: orai. Então, se você está no território de Deus, mas você não vigia, então você vai começar a ter tentação, que vem do teu próprio eu, não é mais nem diabo, é você mesmo, é tua carne. Você vê que interessante isso, que o próprio diabo, se você não conhece a palavra, aprenda, Lúcifer era o anjo mais cheio de luz do reino de Deus. Pense no anjo que vinha depois de Deus. Deus era o primeiro, o segundo, braço direito de Deus. A Bíblia diz que era o anjo mais cheio de luz, o anjo mais cheio de poder, o anjo mais cheio de autoridade. Era Lúcifer. Era o braço direito de Deus, Lúcifer. Ele se corrompeu. Ele foi tentado pelo seu próprio ser, pelo seu próprio eu. Ele quis ser Deus. O pior não é isso. O pior é que quando Lúcifer se rebelou contra Deus, querendo ser mais do que Deus, ele conseguiu algo que dá até tristeza na gente em pensar que isso acontece hoje também.
ele conseguiu contaminar a terça parte dos anjos, ou seja, cada 3 anjos, Lúcifer contaminou, cada 3 anjos, Lúcifer contaminou. E quando houve a rebelião no céu, que Lúcifer contaminou a terça parte dos anjos, não tinha mais como estar no reino de Deus quem estava podre. Então Deus pegou Lúcifer com a terça parte dos anjos e jogou aonde? Aonde? Na terra. E infelizmente isso acontece dentro das igrejas hoje. Pessoas que caem, quando caem, levam um monte de gente com eles. Vou dar alguns exemplos. Eu não sei se alguém aqui é antigão de Igreja Universal. Tem alguém aqui que é do tempo do Carlos Magno? Tem? Faz assim, ó. Deus abençoe vocês estão firmes aí. Carlos Magno era um líder da Universal que cuidava do Nordeste. Aqui no Ceará ele se rebelou contra a igreja, saiu e destruiu muita gente. Abriu a igreja dele, levou obreiro, levou membro, levou pastor, fez um inferno no Ceará. Cadê o Carlos Magno? Cadê as igrejas que ele abriu? A gente tem um exemplo do Suete. O bispo Suete, ele cuidava da Universal no Brasil, como se fosse o bispo Clodomir hoje. Um dia o bispo Macedo falou: Suete, você vai cuidar dos Estados Unidos. Olha para mim. Ele saiu da Universal em São Paulo e ele fazia reunião com 4.000 pessoas. Ele foi fazer reunião nos Estados Unidos com 20 pessoas. Como ele cuidava do Brasil, fazia reunião com 4.000 pessoas domingo, e foi cuidar dos Estados Unidos, fazia reunião com 20 pessoas, ele achou que ele foi rebaixado. Como é que pode? Cuidava do Brasil, fazia reunião com 4.000 pessoas domingo, agora estou fazendo reunião com 20. Não aceito. Saiu da igreja, se rebelou e saiu. Abriu um monte de igreja, abriu igreja em todo o Brasil, levou obreiro, levou membro, levou pastor, levou um monte de gente. As igrejas dele todas foram fechando. Ele sofreu um acidente, ficou de cadeira de roda. Depois a mulher dele deixou ele. Depois ele teve um câncer. Quando ele virou canceroso, onde é que ele veio buscar cura? Veio na Universal buscar cura. O que aconteceu? Foi curado, foi abraçado pela igreja, foi ajudado, foi liberto, foi curado. E o bispo Macedo deu uma chance para ele, botou ele de pastor de volta. Não durou nem um ano. Sabe o que ele é hoje? Padre. Como é que pode um homem que pregava no altar, hoje em dia é padre? Mas sabe o que quer? Ele não pensa nas almas, eles querem um jeito de ganhar o quê? É o único jeito que sabe ganhar dinheiro. Na igreja evangélica não dá mais, virou padre. Olha que catástrofe. Quer dizer, a pessoa, sabe o que ele disse quando ele voltou? Mas é mentira. Que a maior dor dele era saber que o povo que ele tirou da Universal não estava mais nem na igreja dele, nem na Universal. E a gente tem um caso recente que aconteceu no Ceará. Eu não sei quem é do tempo do José Ferraz. Quem é do tempo dele? Ele adulterou. Ele é adúltero. Ele é adúltero. E ele roubava oferta. Olha para mim. Eu atendi o casal que ele teve relação com a mulher do rapaz. O rapaz só tinha uma coisa na cabeça na época: eu quero matar esse homem. Dormiu com a mulher dele. Eu quero matar esse homem. Eu atendi. E o que dói na gente é saber que na época estava aqui o bispo Edson, e que algumas pessoas da igreja ficaram do lado de um adúltero contra a igreja universal. Ficaram dentro da igreja, protegendo, defendendo um adúltero contra o bispo Edson. Falavam que o bispo Edson era um bispo novinho, que não sabia de nada. Coitado do rapaz. Eu tenho quase 20 anos que eu estou como bispo. A idade de muitos de vocês. Eu não sou nada, sou menos que o pó que está debaixo do teu pé. Mas eu não sou criança. Ele adulterou no carro, adulterou em motel, adulterou na casa da mulher, enquanto o marido da mulher e ela viviam do lado dele, fazendo tudo o que ele queria. Coitado do marido. Em novembro ele veio fazer uma reunião aqui no hotel. Teve gente que foi. Ore por ele como alma. Como alma, ele é uma o quê?
alma. Se você quer ouvi-lo, o problema é seu. Quer dar ouvido a um adúltero que roubava oferta, que foi tirado da Universal por desvio de conduta? Quer dar ouvido a ele, quer seguir ele? Mas nunca esqueça, imagine ele tendo sexo com a mulher de uma outra pessoa. Como é que você vai ouvir um homem desse? Você tem que imaginar uma cena de sexo, porque foi isso que ele fez. Ele traiu Deus, traiu a mulher dele, traiu os colegas pastores e bispos, e traiu todo o povo que ele pregava. Traiu todos vocês. Ele traiu todos vocês quando ele teve relação sexual com outra mulher. Ele traiu todos vocês. E como é que pode as pessoas fazerem igual? O diabo caiu, levou a terça parte dos anjos. Como é que pode alguém cai, a pessoa ao invés de continuar na fé, ela segue quem cai? Como é que pode? Como é que pode ela seguir quem cai? Eu tenho quase 30 anos que eu prego nesse altar. Nunca beijei outra mulher, nunca tive sexo com outra mulher. Só que você deve ficar feliz de estar numa igreja assim, porque na Universal adulterou, acabou. Adulterou, tchau, rapaz. Você não é mais bispo, não é mais pastor, não é mais nada. Adulterou, acabou. Pode ser membro da igreja, se você quiser frequentar a igreja, a porta está aberta, membro. Mas pastor, acabou. Para estar no altar da Universal tem que ser macho, tem que ser homem de Deus, tem que ser macho. Porque se desviar a conduta, se roubar a oferta, se mentir, se for mentiroso, se adulterar, está fora. Não importa se tem 30 anos de bispo, não pode ter 40 anos de bispo, pode ter fundado a Universal com o bispo Macedo, pecou, está fora. Não sei quem lembra do bispo Rodrigues, que cuidava da política na Universal no Brasil. Alguém lembra? Quer dizer, o erro dele foi se envolver com o escândalo na política. Só foi a igreja descobrir que ele se envolveu com o escândalo, já colocou em rede nacional na Record um comunicado. Comunicamos que Rodrigues não sei o que, não faz mais parte da Universal. Acabou. Nunca mais. Acabou. Você deveria ficar feliz de estar numa igreja assim. Porque para estar aqui em cima pregando tem que ter moral. Como é que vai pregar algo tão santo? Como é que vai pregar algo tão santo, mentindo, roubando, adulterando? Hein? Você gostaria de saber que você está participando de uma reunião com um monte de gente pregando que é tudo adúltero, tudo prostituto? Você gostaria disso? Poxa, pelo amor de Deus, você tem que ficar feliz de estar numa igreja que nesse aspecto a Universal é radical. Nesse aspecto a Universal ela é radical. Seja quem for, adulterou está fora, roubou está fora, mentiroso está fora. Só prega no altar quem é um homem de Deus. Amém? Amém? Quem é humilde para reconhecer que você não está no território de Deus e você quer entrar no território de Deus, entregando a tua vida para Jesus? Venha na frente do altar.